Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui é o Wendel do canal Seguração. Hoje nosso bate-papo vai ser com o Eduardo Eberhard. Ele é perito, engenheiro em segurança do trabalho, e nós vamos bater um papinho aqui sobre perícia trabalhista, auditoria, como se preparar, como deixar a sua empresa em ordem para receber uma perícia, tá? O pessoal tá entrando aí, ó. Quero dar boa noite para a galera que tá entrando. Maurício biólogo, já participou aqui da live. A Elô, doutora Heloísa, doutor Ricardo, grande médico do trabalho, também já participou aqui com a gente. Dona Márcia Pasquale, Emerson. Emerson, um grande abraço para você. Muito bom ter você aqui na live hoje. E hoje a gente vai arrepiar. Maurício, joinha para você. Elô, boa noite. E hoje o nosso assunto é um assunto muito polêmico. As empresas não gostam muito, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão de perícia, até porque a ideia hoje é a gente trazer esse tema para a gente trabalhar a ideia e as empresas poderem aí se preparar para uma boa perícia trabalhista, para uma boa auditoria trabalhista. Antes de iniciar também, agradecer o pessoalzinho aí da PH, simpático acontecendo online, a galera recebendo todas as mensagens aí, bem organizado pela CIPA, grupo de CIPA da PH. Então, bora lá, vou mandar o convite aqui para o Eduardo. Boa noite, Eduardo, tudo bem com você? Boa noite, Wendel, tudo bem? Quero agradecer aí a oportunidade de participar aí contigo desse bate-papo. Muito bem, seja bem-vindo aqui ao canal Seguração. A gente aqui, o propósito é trazer informação para a galera da área de saúde e segurança do trabalho. É sempre informar as empresas, preparar a prevenção, um intuito bem prevencionista, né? Então, a gente hoje vai bater um papo descontraído com algumas perguntas aí que já foram previamente selecionadas, a galera já tinha mandado para mim. E assim, agradecer a todo mundo que está acessando, que está mandando pergunta, acho essa participação muito válida. Então, antes da gente iniciar, Eduardo, queria ver se a galera dá o feedback, se está ouvindo legal, se todo mundo está conseguindo ouvir a gente, tá bom? Vocês vão colocando aí para a gente. Antes de iniciarmos esse bate-papo, eu já te conheço, mas tem muita gente aqui que não te conhece. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, tá bom? Então, o espaço é seu. Bom, Wendel, meu nome é Eduardo, né? Eu sou perito da Justiça do Trabalho já há 12 anos e sou formado em engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista, pós-graduado em segurança do trabalho e gestão ambiental, tá? Eu estou na área de segurança do trabalho praticamente desde que desde os primórdios aí da minha atuação, né, como engenheiro, né, logo quando eu me formei engenheiro, eu já fui para a área de segurança do trabalho, né, devido até uma questão familiar aí, tá, os laços me forçaram a isso, mas é uma área que eu gosto bastante, eu me sinto muito à vontade fazendo perícia, é uma coisa que eu gosto, né, é uma coisa que eu me identifico, apesar de alguns percalços aí, como todas as áreas, né? Às vezes a gente fica um pouquinho preocupado, nervoso com algumas situações, né? Mas, via de regra, as coisas acontecem bem, né? Segue um rito tranquilo, né? Um rito onde o que o juiz propõe para você fazer, você consegue tentar ao máximo aí, entregar aí, de uma forma clara, precisa, né, e justa, né, mais do que tudo, né, obedecendo aí as questões legais, né, que é muito importante, tá? Então, esse o meu, o meu métier aí, o meu ramo. Show de bola, Eduardo. Então, assim, é importante falar que nesse mundo que nós vivemos de prevencionistas, né, nós temos essa gama de pessoas que trabalham no intuito de promover a saúde do trabalhador,
E o perito é uma parte muito importante para que isso possa ocorrer dentro das empresas, até porque a gente vai falar mais para frente, nós precisamos de braços que estejam aí associados a órgãos para que a gente possa cumprir bem o nosso papel, né? Então, eu acho importante a sua participação hoje. Eu é quem tenho que agradecer você aqui a se dispor nesse dia, né, nessa noite, para a gente bater esse papo. Tá? Então, antes de a gente falar um pouquinho do que, de fato, é a perícia trabalhista, o que é que espera disso, eu queria perguntar para você, Eduardo, o que é que te motivou a seguir o caminho da perícia, de ser perito? O que você sentiu no seu coração, o que tocou no seu coração, para você definir, eu quero ser perito, é isso aqui que eu quero fazer agora? Wendel, a segurança do trabalho no Brasil, ela é até bem difundida, né? A gente tem aí a aplicabilidade de uma série de normas regulamentadoras que tornam o trabalho teoricamente mais seguro, né? O que eu identificava no início, né? Eu identificava que muitas vezes as empresas, elas faziam por cumprir apenas o que era necessário cumprir, né? E não colocava em prática as boas práticas de segurança, né? E como perito, a gente tem a oportunidade de chegar numa empresa e identificar o tipo de empresa que você está periciando, né? Então, quando a gente vai iniciar uma perícia, muitas vezes a gente pede para ver alguns documentos, pede para ver algumas formalidades, né? E nesse momento a gente já identifica se a empresa faz por cumprir as normas, se ela efetivamente cuida da segurança da saúde, né? E eu acredito que uma das coisas que me motivou foi ver aquilo sendo colocado em prática, né? A questão da segurança. Né? E não só a questão burocrática, né? É muito transparente para nós, peritos, né? Identificar a empresa que cuida do funcionário, né? E identificar a empresa que simplesmente tem o papel e mantém lá e não tem nenhuma boa prática de segurança, né? A perícia, ela é bem objetiva, né? No caso, eu faço perícia de insalubridade, periculosidade e acidente do trabalho para a Justiça do Trabalho, né? Para a Justiça Federal do Trabalho. E a gente, por mais que a gente tenha que ser objetivo, né? Existem detalhes que são simplistas, né? Que a gente consegue identificar se tem alguém, né, supostamente tentando passar uma informação para nós que não é verdadeira, né? Ou até mesmo né, passar uma imagem que às vezes também não é verdadeira, né? E tem muitas empresas que têm excelentes práticas de segurança, mas não conseguem transferir aquilo para a questão burocrática, né? Para a questão do papel, né? Normalmente porque estão mal assessoradas ou porque simplesmente nunca tiveram nenhum tipo de problema, né? Trabalhista ou até mesmo com a fiscalização. Então, eu acredito que é isso daí que me motivou a trabalhar dessa forma. Show de bola. Eduardo, antes da gente prosseguir, queria dar boa noite aqui para a galera que entrou, né? A gente tem bastante gente que vai entrando e vai caindo a conexão, mas aqui em especial para a Dani, que está entrando, que mandou um joinha aqui para a gente, o Luiz Marques, né, o Rodrigo. O Odin, ele fez uma pergunta aqui, Eduardo, e eu queria saber se você tem esse dado específico, se existe esse dado específico, se você sabe me dizer quantos peritos trabalhistas hoje existem no estado de São Paulo, se isso é mensurável ou se não é mensurável. Então, Wendel, uma coisa importante que você, na realidade, você não é perito trabalhista, né? Você, como profissional da segurança, você acaba não sendo perito, mas você está perito em determinados processos, tá? Então é muito difícil de mensurar quantos peritos existem. Por quê? A partir do momento que você é nomeado, você é perito naquele processo que você foi nomeado, tá? Então, assim, o que eu posso te falar, mais ou menos, a gente tem, existe um grupo de peritos, né, no WhatsApp, existem diversos grupos, né? Eu participo de um ou dois grupos aí, e a gente nota, eu não sei quantas pessoas cabem num grupo de WhatsApp, mas assim,
perito ativo na cidade de São Paulo, né? Ali na Barra Funda, deve ter, eu acredito que deve ter por volta de uns 300 peritos, alguma coisa assim, tá? Que são ativos, né? Agora, é tudo muito abrangente, porque, teoricamente, se você foi nomeado em um processo, você já está perito, né? Então, né, existem aí uma infinidade de processos aí, tá bom? Tá. Então, não tem o número exato, né? Eu acho difícil esse número exato. Você mencionou há pouco uma questão que eu acho muito significativa, de que algumas empresas, né, os peritos eles acabam agindo em algumas empresas no intuito de fiscalizar a documentação, verificar como é que anda a vida dessa empresa. E eu queria saber, assim, quando que esse alarme ele soa na questão da perícia, na Justiça do Trabalho, quando que esse alarme começa a soar? De que forma que a perícia ela é chamada a atuar dentro da empresa? Então, normalmente, né, você tem um processo trabalhista, tá? Aí o reclamante, né, o funcionário, o ex-funcionário da empresa, né, ou até mesmo o funcionário, porque a perícia pode acontecer com o funcionário trabalhando, né? Ele reclama uma questão de insalubridade ou periculosidade, que é o mais comum que a gente atende aí, né? E a partir daí, o juiz nomeia, né, efetua a nomeação de um profissional, normalmente esse profissional da área de segurança do trabalho, né, isso daí, aqui em São Paulo, pelo menos, que não falta profissional da área de segurança, né, sempre um profissional, um engenheiro, né, ou um médico do trabalho, e aí, então, o juiz determina numa ata de audiência, né, entende-se como ata de audiência a ordem de serviço, quando o perito está nomeado, é a ordem de serviço do perito. Lá o juiz descreve qual a perícia que ele entende que é necessária ao caso, né? E muitas vezes o juiz até coloca quesitos, né, para o perito responder, tá? Então, se a perícia é de insalubridade, na ata vai estar escrito que nomeia, né, o fulano de tal para a perícia, para a apuração da sugerida, né, insalubridade. E a partir daí tem juiz que tem a boa prática de colocar alguns quesitos, tem outros juízes que não colocam quesito, deixa o perito trabalhar da forma com que ele entende que, que, é, que, é, que cabe para aquele processo, né? Uma coisa importante, Wendel, é que a perícia ela não é somente uma análise de documentos, tá? A perícia ela é uma perícia, né? Assim, o perito ele deve se valer de diversas formas, né? É, de diversas situações para chegar à conclusão do laudo pericial, tá? Então existe um artigo que é o 473 do CPC, né? Que define o que o laudo pericial deve conter. Tá? E a partir daí define uma estrutura para você fazer a perícia. Né? Então, a perícia ela deve se valer de entrevistas, ela deve se valer da análise de documentos, de fotos, de plantas, de uma série de situações. Tá? Então, assim, não é só análise de documentos. Tá bom? É ouvir paradigma, é pesquisar o caso, né? É entender o caso e pesquisar o caso. Tá bom? Legal. Legal você apontar isso, porque, assim, como em todas as áreas, né, a gente acaba resumindo e presumindo algo das atividades, né? Então, eu mesmo, vou dizer assim, eu sou muito leigo nessa área de perícia, mas quando você me diz que perícia não está apenas na parte documental, não fica ali na rúbrica do documento, ele se expande, me reforça muito mais a ideia de uma perícia ativa e que ele está visando a prevenção do trabalhador. Então, isso me dá muito mais amplitude de ter aí o papel da perícia muito mais efetivo e ativa, né? Do que aquele até coloquei para você anteriormente no nosso bate-papo, a ideia de fiscalizar e punir, né? Então, Sim. que fica ali reduzido à papelada. Então, eu tenho que olhar o seu papel, não tem que cumprir a burocracia, né? Então, quando você me diz que a perícia ela tem uma visão mais ampliada, para mim, essa visão de fiscalizar e punir, ela sai do jogo.
né? Eduardo, eu tenho uma outra pergunta do Odin, que eu acho que vai um pouco sobre aquilo que você já acabou respondendo, sobre como que essa perícia ela procede, quando que a empresa sofre uma questão de uma perícia trabalhista, né? Que ele pergunta sobre as CATs, se as CATs, um número muito grande de CATs, de abertura de CAT, um número muito grande de incidente dentro da empresa, chama a atenção para os órgãos públicos de uma empresa. Se a empresa tem muitos acidentes, né, é um indicador para a gente, para nos auxiliar a tomar uma diretriz no laudo, a chegar a uma conclusão. Mas não é um fator determinante para ter perícia, ter CAT. Né? Então, se um daqueles acidentados entrar na Justiça do Trabalho solicitando que faça uma perícia por algum motivo de um acidente ou insalubridade e periculosidade, aí sim vai ter a perícia. Tá? Via de regra, acontece com o pedido de alguém. Tá? Na Justiça do Trabalho funciona dessa forma. Eduardo, quais são os pontos de atenção que uma empresa deve ter ou adotar durante o processo, durante a perícia, a vistoria, que você acha que deveria ser recomendado e adotado pela empresa? Sim, Wendel, a perícia, né, ela é informada às partes, tá? Então o perito, ele jamais vai na empresa, né, pelo menos ele deveria jamais ir sem avisar, tá? Então, a empresa, a partir do momento que ela sabe que ela tem um processo trabalhista, né, que ela entende que ela vai ter uma perícia, né, na casa dela, né, é comum que ela não prepare o local, né? Não vamos falar de preparação de maquiagem, né? Vamos que isso daí acontece também, tá, Wendel? Acontece bastante, né? Então, até tem muito reclamante que chega para mim e fala, olha, isso daqui não era assim, né? Isso daqui eles limparam tudo, não tinha nada disso. A gente sabe, né? Quando você vai receber uma visita na sua casa, você organiza a casa, né? Então a perícia ela é avisada, né? Existe, inclusive, previsto no Código de Processos, né? Que o perito ele deve avisar as partes sobre a realização da perícia, tá? Então, assim, muitas vezes a gente vai no local e a gente encontra o que o que realmente mas também a gente vai no local e não encontra o que realmente né? Você imagina, você chega numa empresa, que nem aconteceu hoje comigo, fui fazer uma perícia hoje numa empresa ali na Barra Funda. Aí eu cheguei lá, a máquina de operação do reclamante desligada, entendeu? Então, assim, olha, o mínimo que se a empresa quiser deixar o ato transparente, né, a situação transparente, o que ela vai fazer? Ela vai deixar a máquina funcionando para você poder fazer uma medição de ruído, para você identificar o movimento, identificar uma série de coisas desse tipo, né? Então, assim, eu não posso dizer que a empresa deve preparar o local, não, mas ela tem que dispor das documentações solicitadas pelo perito, né? Ela tem que dispor das informações solicitadas pelo perito, né, informações administrativas, como, por exemplo, né, muitas vezes, na perícia da Justiça do Trabalho, a gente pede o perfil profissiográfico previdenciário, tá? Mas a gente não pede o perfil por conta de que vai ser usado para a conclusão do laudo. Não, a gente pede o perfil por quê? Porque vão ter dados administrativos que são importantes para a perícia, como, por exemplo, a função do funcionário, né? A data de admissão, a data de mudança de função, né? Então tem uma série de informações que constam, por exemplo, no PPP, que não é um documento que a Justiça do Trabalho entende, né? Isso daí é uma questão do INSS, né? Mas assim, ele vai auxiliar. Então, eu, por exemplo, eu costumo sempre pedir o PPP por conta dos dados administrativos, né? Então, assim, a questão não é preparar a casa, não deixar um ambiente favorável à perícia para uma das partes, né? Porque também tem situações, viu, Wendel, que a gente vai fazer a perícia e os colegas do reclamante estão operando no local.
né? Aí eles começam a fazer barulho, então você tem que ter um olho clínico para você identificar determinada situação, né? Para não prejudicar nem o reclamante e nem a reclamada, né? Então, assim, eu não diria preparar, mas eu diria fornecer os dados necessários para o perito conseguir realizar o seu trabalho com clareza, né? Para que não haja dúvida, né? E até aí entra numa situação, Wendel, que a gente conversou já sobre isso, né? A questão do papel do técnico de segurança na perícia, né? Então é muito comum a gente chegar na perícia e aí você pergunta qual foi a data da sua admissão, por exemplo, para o reclamante. O reclamante sabe de cabeça, mas a empresa, ela não sabe confirmar se é aquela data mesmo, né? Então o técnico de segurança, né? O técnico de segurança, a gente às vezes pergunta, tem recibo de entrega de EPI? Né? Aí o técnico de segurança fala, eu não sei, eu acho que está no processo, né? Então, assim, sabendo que a perícia é de insalubridade, o técnico já deveria levar consigo, né, uma cópia dos recibos de entrega de EPI do reclamante, dos treinamentos que ele efetuou de segurança, né, até mesmo da CIPA, né, até mesmo de um curso de EPI, do que fosse necessário para clarear o caso, né? A gente quando vai na empresa, a gente vai ligando os fatos, né? Então, aquela velha história, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, a gente vai pegando uma série de situação, né? Hoje mesmo, a máquina desligada, como que eu vou conseguir mostrar se tem ou não insalubridade devido à questão do ruído, né? A máquina está desligada, né? A máquina desmontada. Ah, quando que desmontou a máquina? Ah, semana passada, a máquina quebrou a semana passada. Entendeu? Aí você fica numa situação, e aí, o que você faz? Né? E o juiz, muitas vezes não, sempre, né? Ele quer saber se é preto ou se é branco. Ele quer saber se tem a insalubridade ou se não tem. Não existe você chegar lá e falar assim, olha, aqui ó, é cinza, tá? É amareladinho, né? Não é branco, mas é amareladinho. Não existe isso. Não existe falar assim, olha, aqui tem um pouquinho só de insalubridade, né? Então, ou tem ou não tem, né? E isso daí dificulta muito o trabalho pericial, né? Aí que vem as injustiças, né? Né? Então fala assim, pô, mas o perito foi lá e nem mediu o ruído, mas deu a insalubridade. Olha, o que eu tenho para falar para vocês, o ônus da prova é sempre da reclamada. Então a reclamada, a empresa, ela tem que ser clara, ela tem que dispor de todos os argumentos para mostrar que ela faz um controle, né? Então assim, você sendo claro, né, o perito entende que aquilo ali é justo, né, para aquela situação, né? E aí, certamente, ele vai direcionar a conclusão para o que ele acha que tecnicamente se é insalubre ou se não é insalubre, entende? Tá? Esse é um ponto muito... Né, às vezes a gente é recebido pelo técnico de segurança, pelo engenheiro de segurança. Aí você faz uma pergunta básica. Tá? Usa algum produto químico? O engenheiro de segurança não sabe dizer se... O técnico de segurança não sabe se falar se o reclamante usa ou não o produto químico. Né? Ou muitas vezes o engenheiro técnico fala assim, se ele está falando, é isso mesmo. Né? O técnico engenheiro deveria estar com o calhamaço de FISP lá, já para entregar na mão do perito. Né? Juntamente com essa situação, deveria ter os recibos de entrega, né? Os comprovantes de treinamento, né? Tudo que denote, que demonstre o gerenciamento do risco que o reclamante está exposto, né? E a partir daí a gente consegue chegar numa conclusão clara, né? E não numa conclusão de, puxa, eu não consegui medir o ruído, qual que é a saída, né? Então, assim, até fica né, o questionamento aí nessa situação. Pô, Eduardo, você não conseguiu medir o ruído, como é que você vai concluir o laudo? Não é? Essa é a pergunta que acho que todo mundo deve estar se fazendo, né? O que eu vou fazer? Ali tinha exposição à graxa, né? Então eu provavelmente vou fazer a caracterização por um agente qualitativo, né? E aí eu consigo sair e fazer ali o laudo do jeito que eu deveria fazer, né? Então, assim, mas se não tivesse isso, como é que faria? Eu faria uma carta para o juiz, né? Protocolaria essa carta falando que a máquina estava desligada, né? E perguntando como eu devo proceder, né?
Ou, né, no caso, se a máquina não existisse mais lá no local, né, o que eu ia fazer? Eu ia recorrer aos documentos de segurança, o PPRA, o LTCAT, né? Então, assim, tá aí a importância também das empresas manterem um sistema de gestão e segurança do trabalho adequado, né? Isso daí, Wendel, é uma coisa muito característica, assim, muito... Você imagina, né? Muda a máquina não está mais lá. Qual que é o único subsídio que o perito vai ter para saber qual que era o ruído que o reclamante estava exposto? Né? É o PPRA, não tem outro subsídio, entende? Então a empresa ela tem que se conscientizar disso, né? Muitas vezes eu já ouvi muita coisa assim, eu vou fechar a empresa, eu não vou fazer mais nenhum documento que eu vou fechar. Putz, cara, mas é aí que você tem que fazer, porque você precisa criar uma informação, você precisa criar um documento, entende? Para se você tiver um processo trabalhista, né, naqueles próximos 2 anos que, né, é dado ao direito ao trabalhador 2 anos para reclamar os últimos 5, né? Então, assim, aí que você vai documentar, que você precisa, né? Eu vejo muita empresa falando assim, eu nunca fiz PPRA porque a gente não tem nenhum risco. Poxa, mas se você não tem nenhum risco, né? Documente que você não tem nenhum risco, né? Documente, a única forma que o perito tem para identificar aquela situação, que não tinha nada de fato. Olha, tem um outro engenheiro, um técnico falando que na época que o reclamante estava aqui, que tinha a máquina tal, o ruído era inferior ao limite de tolerância, entende? Então, assim, por mais que as pessoas reclamem, né, das NRs, reclamem da questão da segurança, né, é tudo muito bem feito, né, as coisas se encaixam, né, a gente só precisa fazer por cumprir o que tem lá, né, que é muito comum você ver as empresas reclamando, mas tem que fazer laudo disso, laudo daquilo, né, hoje mesmo eu entrei numa discussão aí com uma pessoa, falou que no meu laudo tinha muitas recomendações, eu estava fazendo um trabalho assistencial, falou assim, no seu laudo tem muitas recomendações. Aí o dono da empresa quer que você tire algumas recomendações. Aí eu fiquei meio sem entender e pedi uma reunião, né? Eu peguei, falei, tá bom, tá aqui, ó, tal dia a reunião. Aí dali a pouco recebi um e-mail de volta, né, da empresa dizendo que o laudo estava cancelado, né, e que porque não atendeu às expectativas da empresa. Um laudo de NR10. Eu falei assim, eu não estou entendendo. Eu falei assim, eu acho que eu devo estar ficando louco. E detalhe, você sabe quem que me mandou isso? Uma técnica de segurança. Né? Me assusta isso, entendeu? Essas coisas me assustam. Né? Porque eu falo assim, não é possível. Né? Eu fui lá, fiz o trabalho, recolhi RT do trabalho, né? E não até. Mas por quê? Eu tenho print das conversas aqui. Sabe? Você olha, você fala assim, meu, que mundo é esse? Aonde a gente vai chegar? Você sabe por que ela trata as coisas dessa forma? Porque ela ainda não teve um processo trabalhista. Porque ela não teve uma auditoria, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ela nunca teve o Ministério Público atrás dela, entendeu? Então, eu ainda acredito, né, que quando tem uma fiscalização, né, poxa, a empresa pode não gostar naquele momento, mas ela está elevando o nível de segurança, né? Ela está elevando o nível o nível da empresa como gestão, né? Então a fiscalização ela é importante, né? Não para punir, mas para orientar, né? O perito, né? Quando vai na empresa, né? O perito sempre vai ser ruim para uma das partes. Né? O perito que for bom para as duas partes, eu ainda tenho algum problema, tá? Porque ele vai sempre, né? Não existe você, entende? Então, assim, o perito ele sempre vai ser ruim para uma parte, né? A parte que perde, ela vai espernear. Eu sempre digo que nessa relação de perícia, o perito é o advogado da relação do divórcio. É o que vai ter que exatamente. Então, assim, a gente fala assim, olha, o que eu entendo disso tudo, né? Que se fizessem por cumprir, sei lá, 10% do que é pedido hoje, nossa, olha, metade dos problemas já não existiriam, né? Na questão da segurança, né? É importante, né? É importante a consciência, Wendel, tá? É importante a consciência. Eduardo, eu acredito, né, que se todas as empresas trabalhassem com a mentalidade de gestão no âmbito da prevenção,
não teríamos tantos problemas em ter que ficar remediando situações, né? E o grande Sim, problema das empresas é que na hora que aperta o calo, a segurança do trabalho, o RH ali, ele tem que se mexer para remediar uma situação que poderia ter sido prevenida, né? Então, sim, o grande problema das empresas é a cultura de prevenção, a falta de cultura da prevenção, né? Isso fica sim. muito claro nos exemplos que você deu, né? Além E de não ter cultura, Wendel, a gente percebe que uma boa parte das empresas não se esforçam para mostrar que elas fazem a gestão. Tem um outro detalhe, tá? E isso daí vem através dos profissionais da segurança. Porque eu encontro muita empresa que ela fornece o EPI para o funcionário. Ela fornece, ela compra EPI com CA, com certificado de aprovação, tá? Só que o que ela esquece? Ela esquece de fazer a gestão disso, ela não documenta. Ela não documenta a entrega, ela entrega muitas vezes, né, entrega sem um critério, mas muitas vezes ela peca pelo excesso, porque às vezes nem tem o ruído, ela fornece um protetor auricular, nem tem a graxa, ela fornece um creme de proteção, né? Isso a gente encontra hoje em dia, né? É muito comum, tá? Deixo bem claro para você, é muito comum, né? Mas, né, em contrapartida, tem aquela empresa que ela não faz a gestão e ela também não fornece, né? Ela não torna obrigatório o uso, ela não treina, né? Ela não gerencia, ela não faz a gestão, né? Eu trabalho para uma determinada vara que eu brinco que eu falo que a juíza, eu não vou citar nomes, tá? Mas assim, eu falo que a juíza é uma excelente engenheira, né? Porque ela me cobra algumas coisas ali para a gente colocar no laudo, que ela fala assim, Edu, qual que é a sistemática no fornecimento de EPI? Entendeu? Então, ela não está fazendo com que o perito observe somente o recibo de entrega. Você concorda que se o perito observar somente o recibo de entrega de EPI, não seria nem necessária a perícia, né? Só que mas a gente encontra muitos peritos que só olham o recibo. Então o paradigma está lá na hora, está falando que sempre teve. O reclamante tá lá na hora, está falando que sempre teve, né? Então assim, tem treinamento, às vezes tem evidência de treinamento, às vezes tem, né? Então assim, o próprio CPC lá, o 471 que eu te falei, o perito ele tem que se valer por N métodos para chegar à conclusão, e não somente análise de documentos, né? Então, assim, são coisas que a gente observa aí, que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança da reclamada, né, ele poderia expor ao perito no momento da perícia. E isso é falho, entendeu? Muitas vezes a empresa contrata um assistente técnico, né? Ela contrata, mas o assistente, ele conhece aquele caso, ele não conhece a gestão na íntegra da empresa, né? Por isso que é bom a empresa que contrata um assistente técnico contratar sempre o mesmo assistente, entende? Por quê? Porque ele vai conhecendo cada vez mais da empresa, né? Então ele vai conhecendo o sistema de gestão, ele vai pegando outros casos similares, né? E ele vai lapidando aquilo lá para mostrar para o perito, né? É claro que o assistente ele é parte interessada na perícia, né? Mas eles têm os mesmos direitos do perito, né? Ele pode fazer as mesmas avaliações, né? E a partir daí, é, essa falta de assim, essa falta né, de compromisso, né, às vezes do profissional da segurança na perícia, acaba prejudicando a empresa, né? É, e a empresa não tem o resultado adequado, né, por conta disso. Tá? Esses são alguns pontos que eu acho que são importantes, né, para o Eduardo, técnico, para o engenheiro de segurança abordar na hora da perícia, né? Eduardo, eu até tenho uma pergunta nesse sentido, porque a gente já bateu um papo anteriormente, mas eu queria te fazer uma outra pergunta que vai de encontro com o que o Odin colocou aqui para a gente, em relação a algumas situações, né? E aí eu queria saber, no seu cotidiano, no seu dia a dia, se em algum momento, quais foram as situações, claro que não precisa dizer nome de santo, só os milagres, mas e se houverem algumas situações que, por exemplo, a empresa soube da perícia, se desatentou, chegou no dia, teve dificuldade de entrar ali dentro, ou se você se deparou com alguma situação assim muito estranha, fora do normal, e que te marcou durante a sua carreira de perito. Olha, Wendel, eu acho que
eu tenho mais de 4.000 processos entregues para a justiça, tá? Eu acho que eu já aconteceu, acho que de tudo comigo, tá? Já aconteceu de não me deixarem entrar para fazer a perícia, mesmo eu tendo avisado, né? Eu já fui fazer perícia em lugares inusitados, né? Então, assim, a gente vai desde uma padaria, né? Uma metalúrgica, já fui até no Love Story fazer perícia, só para você ter uma ideia do negócio, como é que funciona, tá? Mas assim, é, a perícia é uma caixinha de surpresa, tá? A perícia, ela é cheia de surpresas, tá bom? Então, assim, quem vence a perícia, né? Quem vence? Quem estuda melhor o caso, tá? Então, você falou assim, o reclamante, quando ele vai bem preparado, ele vai bem orientado, olha, dificilmente ele perde, é claro. Ele só vai ganhar, né, se a empresa deixou de fazer a lição de casa dela, né? Porque ela não entregou EPI, né? Agora, se a empresa vai preparada, ela vai munida de documentos, munida de uma série de coisas, dificilmente a empresa perde também, né? Então, assim, eu acredito que eu já tive, assim, não me vem nada na cabeça, né? Já chegaram me atender com um revólver em cima da mesa, eu já tive N situações, né? Eu já fui fazer perícia em lugares que você nem imagina, né? É, assim, nós, né, na realidade, nós não temos controle sobre a perícia. Nós somos intermediadores, né? A gente chega lá, a gente não pode deixar as partes brigarem e a gente tem que colher o máximo de informação possível para poder concluir o laudo, tá? Então, assim, é uma série de situações, né? É uma série de situações que você vai observar, né? Não pode deixar as partes brigarem, como eu falei, porque às vezes é comum, tá, ainda. Já aconteceu de eu parar a perícia e falar assim, ó, não vou mais fazer, você vai para lá, né? Acabou, terminou. E já aconteceu de todo mundo brigar comigo, já aconteceu de eu brigar com todo mundo, né? Então, assim, é um ambiente hostil? É um ambiente hostil, né? Naquela situação ali, é um ambiente que é estressante, né? Por mais que você seja só um intermediador, né? Você está lá, você está recebendo as informações e vai concluir, você não é parte, né? O perito, ele não tem parte de estimação, nem empresa e nem reclamante. Então, ele tem que ir buscando a verdade, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Elas veem o perito como, às vezes, um inimigo, principalmente a empresa, viu, ainda, né? Ela vê o perito como um inimigo, um cara que está indo lá para auditar o negócio e que vai trazer um problema para ela futuro, entende? Mas quando ela vê assim, quando ela não cumpre com os protocolos de segurança, né? Acontece, né? E assim, tem N coisas, tem muito. A perícia é uma caixinha de surpresa. Wendel, eu já fui fazer perícia em rede de supermercado grande, tá? Muito conhecida. Aí a moça era caixa de supermercado. Aí ela falou para mim, durante a perícia, que ela entrava na câmera fria para fazer, para guardar os produtos que ficavam lá. Aí eu estava duvidando dela, né? Aí eu perguntei pro gerente, eu falei assim, mas ela entrava na câmera fria mesmo para... O gerente falou assim, entrava, que todos os caixas guardam as coisas na câmera, o que não é... né? Então, assim, é uma caixinha de surpresa, né? Então a gente vai com a cabeça de que, ó, essa perícia aqui não vai dar nada, né? Não vai ter insalubridade. Né? E aí, chega na hora, você descobre alguma coisa, você fala assim, olha só, como pode essa situação, né? Tá? Então, é uma caixinha de surpresa ainda. A gente percebe muitas vezes que as partes se apegam a detalhes que não são fatores determinantes para a conclusão do laudo pericial. Então, por exemplo, eu vejo muito reclamante reclamar periculosidade porque fazia o trabalho em altura. Você entende onde eu estou querendo chegar? Ou porque ele achava que o trabalho era insalubre porque ele tinha que pegar uma caixa pesada. Entende? Então, assim, e muitas vezes a parte, né, a outra parte contesta, como se aquilo fosse fazer uma diferença na conclusão do laudo pericial. O perito que vai com um objetivo na empresa, né, que ele vai, que ele não fica, eu diria para você, caçando assunto, né, caçando situações, né, ele é muito fiel ao que o juiz pede, tá? E ele, pelo fato de ser
fiel ao que o juiz pede, ele não fica abrangente, né? Ele não fica procurando saber, tá, quanto pesa essa caixa? Pô, a perícia de insalubridade não tem nada a ver com peso, né? Então ele vai se atentar aos anexos da NR15 e nada mais, entende? Né? E assim, ele pode, claro, requisitar algum documento para entender se a empresa faz um controle, uma gestão de risco. Sim, ele pode, mas ele vai com um objetivo, né? É entender se aquela atividade é insalubre ou não, se ela se tem a condição de periculosidade ou não, entende? E a gente nota que as partes muitas vezes elas brigam, né, por uma coisa que não vai surtir efeito na perícia, né? Sim. O Eduardo, tem a pergunta-chave aí que a gente também já tinha comentado anteriormente, dado umas pinceladas, a Heloísa, um pouco mais acima, acabou fazendo essa questão também, e eu queria agora aproveitar o momento, né? A gente está quase aí chegando no encerramento, aproveitar os meus amigos aí que estão aí, como técnicos, Odin, a Joana, que já me mandou aqui mensagem que está assistindo, a galerinha que é técnico, né, de segurança do trabalho, aproveitar esse momento, e você já até mencionou a importância do técnico de segurança em acompanhar uma perícia, né, preparar a situação local, dizer assim, qual é a importância do técnico, na sua visão, no momento antes, durante e depois da perícia? Qual é a postura que o técnico tem que ter nesses 3 momentos que uma perícia vai acontecer? Bom, Wendel, se fosse um técnico de segurança e eu fosse receber um perito na minha empresa, né, eu ficaria muito preocupado. Por que eu ficaria preocupado? Porque o perito, naquele momento da realização da perícia, ele pode jogar todo o trabalho do técnico de segurança no lixo. Imagina uma situação, ó, vamos entender isso daí. Imagina que é uma perícia de insalubridade, eu sou o técnico de segurança da empresa, tá? Então eu forneço o EPI, torno obrigatório o uso, dou treinamento, faço um gerenciamento, dou advertência quando o funcionário não utiliza, né? Faço uma gestão toda ali, tá? E aí, naquele momento, né, o reclamante chega e fala assim, não, nunca recebi uma luva. Não, imagina, protetor auricular, nunca recebi. Né? Então, o que o técnico tem que entender? Né? Que aquilo ali vai ser um termômetro para ele evidenciar se a gestão que ele está fazendo está sendo eficaz ou não. Né? Então, assim, a perícia, muitas vezes a gente vê o técnico tratando a perícia com displicência. Né? Mas ele deveria tratar aquilo como uma situação que vai não só salvar o emprego dele, mas vai promover ele, né? Então, assim, você imagina o reclamante falando que eu tenho empresa que acontece isso, tá? Eu dou assessoria para algumas empresas que eu já vi acontecer isso. O reclamante chega e fala assim, não, aqui nunca faltou EPI, a fulana de tal sempre cobrou, eu nunca trabalhei sem. É proibido trabalhar sem aqui. Você já imaginou para o ego do técnico o que faz aquilo lá? Você imagina se o perito faz por constar aquilo lá no laudo pericial. Olha que bacana, né? Aí o RH, que acompanhou a audiência, viu aquilo ali no laudo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, assim, como também o perito pode chegar e escrever o que o reclamante está falando, né? Na primeira situação. Reclamante afirma que não tem gestão, nunca recebeu uma luva, não sei o que lá. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? O técnico ele vai ficar à mercê de o RH entender que aquilo ali é mentira. Senão ele vai perder o emprego dele. Né? O que ele está fazendo lá? Se ele não controla o risco, se ele, ele não adota uma medida eficaz de proteção, não documenta, não faz a gestão. Né? Então eu acredito que essa situação, Wendel, o técnico de segurança ele tem que entender que a perícia pode trazer um benefício para ele, né? Até mesmo para ele conseguir algo que ele até o momento não conseguiu. Né? Eu vou te dar um exemplo. Tem um cliente meu que um dia falou, poxa, eu quero colocar um sistema de gestão para fornecimento de EPI através de biometria. Né?
Aí, mas o patrão não quer gastar com isso, não quer, né? Você sabe que isso daí tem no SOC, né? É uma funcionalidade, né, extremamente interessante, né? Que dá a gestão do negócio, né? Você consegue fazer a gestão. Então, através da biometria, você vai lá e faz a gestão. Então, você imagina a situação, né? É, o técnico de segurança, nesse momento, no momento da perícia, ele pode usar aquela situação como um argumento para conseguir uma melhoria para o setor dele, né? Então, assim, a gente tem que saber tirar proveito da situação, né? Então, a perícia não é uma coisa que vai te trazer para trás. Não, ela pode te levar muito para frente, né? Só que o técnico, ele precisa saber tirar proveito disso. E o que a gente mais nota, Wendel, é assim, a gente chega na empresa, o técnico deveria avisar a portaria que vai chegar o perito. Entende onde eu estou querendo chegar? Né? A gente faz uma série de pedidos de documentos, né? Até mesmo um descritivo de atividades. O técnico poderia chegar e fazer um descritivo da atividade do reclamante para entregar para o perito, entendeu? Então, assim, as possibilidades são inúmeras, tá? Para ter benefício, né? Para trazer benefício. Só precisa saber usar, né? Então, é esse o meu recado, né? É, faça do limão uma limonada, né? Não é isso daí? Eu não sei se falei errado, mas Com enfim. certeza, tá bom. É. Porque o limão é azedo, né? O perito também é azedo. Muitas vezes, não tenha dúvida. Quando já não deixa a gente entrar, a gente já fica bravo, viu, ainda? Eu não vou mentir para você. Se tem uma coisa que me irrita, chega na porta da empresa, mas não pode entrar. Você quer quem que vai entrar aqui? Nossa, isso daí deixa a gente doido. Ou o que é pior, né? Às vezes a empresa fala, não, aqui não pode tirar foto. Pô, tá aqui, tá na ata, o perito pode tirar foto, pode, né? A empresa não quer deixar tirar foto. Então, assim, são N situações, né? Ou até mesmo o reclamante, né? Tem uma outra coisa que irrita bastante a gente, o reclamante, né? O reclamante, ele começa falando o que ele fazia de verdade, né? Aí ele vê que ele acha que ele vai perder, ele começa a inventar um monte de coisa, quando você vai ver, ele fazia tudo, até limpar o banheiro da empresa ele limpava, entendeu? Então, assim, são situações que a gente tem que passar, né? Tem que ouvir, né? Você tem que ouvir as partes, né? É importante sempre dar o direito, né, de ouvir o reclamante e ouvir a reclamada, tá? Tem muitos peritos que, né, parece que estão conversando só com o reclamante, né? Então a gente tem que fazer por constar as duas versões no laudo, né? E deixar o juiz decidir, né? Neutro, Claro, né? Durante a situação, exato, ser neutro, exato, né? com certeza. Tá Ô, bom? Eduardo, a gente está chegando aqui no finalzinho já. Parece que não, mas a gente está aqui quase uma hora já, faltando poucos minutos para a gente encerrar. Por que que não parece, né? Porque é bom, é gostoso ouvir, é Que bom. produtivo, é inteligente, é interessante. Porque se a gente pudesse, a gente estenderia muito mais, porque é muito bom a gente ter uma pessoa que tem experiência, que tem técnica, que tem conhecimento, que pode nos dar o que? Suporte e pode nos passar e transmitir conhecimento. E assim, eu fico assim muito feliz quando eu tenho pessoas como você, como outras pessoas que já passaram por aqui, que vêm acrescentar. E esse é o intuito do canal, esse é o intuito do nosso trabalho aqui, do meu trabalho aqui enquanto cara que faz conteúdo digital. O meu intuito aqui é cada vez mais trabalhar a prevenção e trazer a galera de segurança do trabalho para a gente, trazer essa discussão para a gente, para que a gente possa, dentro dos nossos trabalhos, das nossas empresas, a gente possa agregar e que a gente possa também colocar isso em ação. Essas dicas que você deu, com certeza, são muito preciosas para mim, para vários colegas que estão na área, para as pessoas que são da empresa, de empresas, para as assessorias, para os técnicos. Eu acho que tudo que você disse aqui, Eduardo, ele é um complemento para a nossa vida, para a nossa ação. Tá? E eu queria que você deixasse agora, deixar um tempinho agora para você, dar a sua mensagem final, falar um pouquinho, se você quiser falar do seu trabalho, da galera, deixar aí o seu recado para que a galera fique mais tranquila quando chegar uma cartinha aí que vai sofrer a visita do perito e principalmente do perito Eduardo.
Então, Wendel, eu que tenho que te agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho, né? É muito importante a gente ter esse diálogo, né? Porque por mais que é, hoje em dia a gente tem que entender as pessoas, né? A gente tem que tentar entender, pelo menos, né? Não vamos exagerar falando que nós vamos entender, né? Mas vamos tentar entender. Então, assim, o perito ele também, quando eu vou falar por mim, né? Eu quando vou na empresa, nós compreendemos, né, que as partes, né, elas estão nervosas, as pessoas estão nervosas naquele momento, né, quando a gente está nervoso, a gente se torna menos útil, né, então o técnico de segurança, às vezes, está apreensivo, não sabe como lidar com aquela situação, então, assim, acaba não sendo eficiente, né, como deveria ser naquele momento, né. Então, eu acho que a mensagem aqui é sempre é, fazer as coisas com muita naturalidade, né? Com um senso de justiça bem apurado, né? Lembrando que o perito não é o juiz, né? O perito é só um instrumento, né? Para tentar traduzir a questão técnica, né? Para uma questão processual ali, né? Naquele momento, né? É importante a gente entender que o mundo é redondo, né? Um dia eu posso, hoje eu estou auditando, mas amanhã eu posso ser auditado, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar dessa forma, né? Eu também, eu trabalho como assistente técnico também, né? Então, muitas vezes eu sou auditado pelos meus colegas, né? E eu acabo auditando os meus colegas também, né? Então, assim, é um fato que eu acho que é interessante. É uma via de mão dupla, né? E eu acho que tem que ter um respeito em ambas as situações, tanto quando você está auditando e quando você é auditado, né? Então, acho que entender as pessoas, eu acho que é fundamental para você fazer um bom trabalho, né? Para você entender o processo, entender a causa, né? A gente encontra muito reclamante bravo com a empresa, mas ele não sabe nem o que é insalubridade, nem o que é periculosidade, né? Então o reclamante está lá, ele está bravo porque ele foi mandado embora de qualquer jeito, entendeu? Porque teve uma justa causa ou o que for, mas ele, no fundo, ele não sabe nem o que é insalubridade, o que é periculosidade, o que ele está reclamando, né? Então a gente procura entender isso também, né? Se tem um norte ali nesse sentido, né? Tá? Então, acho que eu só tenho que te agradecer aí a oportunidade e estou aberto aí. Se quiser fazer mais vezes aí com outros assuntos, a gente está disponível. Tá, obrigado, obrigado. A gente vai marcar sim, eu acho que é importante a gente ter esse contato. Quero agradecer o pessoal que participou, a Heloísa, o Peixe, a Ângela. Ó, a Ângela entrou aqui, estava aqui acompanhando a gente. Legal, gostei. A Dani, que estava aqui ativa, participando. O Odin, que mandou várias perguntas. Odin, meu amigo, depois me chama aqui no inbox para a gente trocar uma ideia, uma figurinha. Vamos marcar uma live também. Wendel, E quero fazer um parênteses também aqui, que eu estava vendo aqui, está o seu Luiz. O seu Luiz é um grande amigo. Ele era RH de uma grande empresa aqui, que eu ah, prestei serviço durante muito tempo, e queria agradecer a presença dele aí. Ele atualmente não está mais em operação, mas pode ter certeza que nesse ramo a gente faz amigos também, viu? Não tenha dúvida. a gente ganha uma gama de amizade muito forte em todas as áreas, né? E eu fico muito feliz assim em tê-lo também, você como uma pessoa próxima assim de amizade, porque a gente tem que pegar aquilo que é melhor das pessoas, né? E você acrescenta muita coisa boa nessa parte técnica de conhecimento, pode ter certeza, isso não é encheção de linguiça não, tá? Isso aqui eu tô falando de coração, que assim conheço bastante você, conheço bastante a sua família e todos assim agregam muito para o meu conhecimento e meu crescimento pessoal. Só tenho que agradecer desde o momento que eu conheci vocês, tá? Muito Então, obrigado, Wendel. A recíproca é a mesma, pode ter certeza. Nós também gostamos muito de você, pode ter certeza. muito bom. Então, gente, obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eduardo, obrigado pela presença. Galera, valeu. Segurança é vida, segurança é ação. Grande abraço para vocês e fui. Abraço, Wendel. Tchau, tchau. Até mais.